Oiê, bom dia, bom dia. Bom dia, Belize. Bom dia, Carla. Muito bom dia. Olha aí a Ana. Adriana. Tá sem áudio? Vê se melhorou. Porque eu tô até com musiquinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Me respondam se estão com áudio, se tá tudo ok. Bom dia, Cleiton, Valéria, Adriana, Ana. Então, beleza. Eu ia falar, como assim, gente? Coloquei até musiquinha, vocês não estão ouvindo? Ah, então beleza, porque aqui tá no máximo. Gente, é uma playlist que eu gosto e ela fica o dia inteiro assim. É uma playlist de jazz, que daí dá pra gente relaxar um pouquinho. Gente, tô cheia de novidades. Ai, que bom, fico feliz que vocês estão vindo bem. Bom dia, Mi! Bom dia, Verônica, Ana, Domênica, Regina, Adriana. Bom dia, Má, todo mundo. Gente, eu vi quem ainda não tá no meu canal do Telegram. Só para explicar um pouquinho, né, como que eu estou trabalhando. Vou só diminuir um pouquinho a música. Deixar ela mais baixinha. Eu tô com um canal no Telegram e no canal do Telegram só eu falo. Essa é a diferença do canal para grupo, tá? Então lá eu mando as notícias, então às vezes tem muita gente que fala, ai Maíra, não consigo acompanhar os seus grupos, que eles são muito agitados. Então o canal é o ideal para vocês. No canal vocês recebem as informações e não perdem nada. Então eu vi que os meninos da Touristic Viagens entraram aqui. Hoje eles vão fazer um treinamento junto com o pessoal do Hard Rock sobre Destination no Caribe, tá? Então quem entrou na minha página viu, ou no meu canal já recebeu direto o link e pode se inscrever para esse treinamento que vai ser hoje à tarde, gratuito, tá? Na quinta-feira eu vou fazer uma live com as meninas do Destination, que teve um evento na Bahia, ICWD, com a Marina e a Michele, e foi um evento de 3 dias online e agora vai ser um evento presencial. Então a gente vai falar na quinta também sobre Destination. Então hoje à tarde vai ter o treinamento sobre Destination no Caribe e na quinta-feira sobre Destination na Bahia. Então eu acho que isso é tendência, então eu gosto de sempre avisar as novidades, né? Então, se você não faz parte, entre. E na quinta-feira à noite vai ter uma aula especial no YouTube para todo mundo que quiser entender mais um pouquinho da comunidade. Eu lancei a comunidade esse mês e tem pessoas que ainda não entenderam, ficaram com algumas dúvidas. Então, o objetivo da minha aula de quinta-feira à noite vai ser para tirar as dúvidas das pessoas sobre a comunidade. Eu vou falar rapidinho aqui sobre ela. A comunidade, ela funciona da seguinte forma. Tem um grupo no Telegram onde as pessoas conversam, vocês podem sugerir os assuntos e vocês têm uma aula exclusiva comigo toda quarta-feira. Essa aula dura em média de 1 hora, 2 horas. Todas as aulas até agora foram no mínimo 2 horas, tá? E uma vez por mês eu abro um plantão de dúvidas e vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês. Tá? Então é um plano mensal de formato de assinatura, onde quem já fez cursos comigo pode participar e ir acompanhando. Mas vamos lá, vou tirar o fundinho musical e vamos entrar no tema de hoje. Gente, vocês perceberam que hoje é o dia do cliente? Eu sempre falo aqui, eu bato na tecla, ó. Gente, vamos fazer um calendário de datas, vamos fazer um calendário de artes comemorativas. E muitas pessoas não fazem. Daí hoje, quando
A Railda mandou num dos grupos: ai, hoje é o dia do cliente, eu já subi a minha arte prontinha. Por quê? Porque minha arte está pronta há 2, 3 meses. As minhas artes do ano inteiro já estão prontas. Daí a gente fala assim, até do Natal? Até do Natal, gente. Já tá tudo pronto, tudo organizadinho. E isso é muito legal. Então, assim, o planejamento faz com que você ganhe tempo e com que você não perca oportunidades. Por quê? Às vezes você tem uma equipe de designer. Se você pedir hoje para ele fazer uma arte, talvez ele consiga fazer. Mas talvez ele não consiga, tá? Então é sempre bacana a gente entender um pouquinho disso. Então eu acho que é legal vocês se programarem. Tem um post antigo meu, que depois eu vou subir pro feed, com um resumo de datas comemorativas, tá? Então eu acho que é interessante vocês acompanharem e já ter prontas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar minha arte pra vocês. Ah, consigo. Essa é a minha arte do dia do cliente. Quem tá fazendo essas minhas artes é a Bruna, da Lovely Creative. Quem quiser depois eu mando. Então a gente já começa o dia assim. E daí foi o que eu até fiz uma enquete, né? Pra vocês perguntarem, pra vocês opinarem. Eu falei sobre... Hoje a live seria sobre encantamento. E hoje é o dia do cliente, se isso era coincidência ou não, né? A gente tem que entender algumas coisas. E eu falo que nada na vida é por acaso, a gente sempre tem que pensar. Muitas pessoas têm dificuldade de ter contatos com clientes que já casaram. Fala, Maíra, mas eu vou chamar o cliente para falar sobre o quê? Gente, hoje é dia do cliente, que a gente possa juntos comemorar e fazer outras festas. Então, assim, é ter aqueles insights, sabe? Como que eu vou conversar com aquela pessoa? Como que eu vou interagir? Hoje é um bom dia. Às vezes a gente espera só Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, final de ano, mas hoje também é uma oportunidade. Então o que a gente tem que fazer? Lembrar de todas as oportunidades que a gente possa criar uma aproximação, que a gente possa criar uma experiência diferente. Eveline, vê se é o seu. Os demais estão ouvindo? Porque você é a segunda pessoa que fala isso. Não sei se foi você que falou anteriormente. Comenta aqui, gente, se o áudio tá bom, porque meu áudio tá no máximo. Então, assim, é muito importante, quando eu falo que a gente ter processos organizados, é muito importante a gente estabelecer realmente tudo isso. Para quê? Para que no dia do cliente como hoje, a gente já tenha a arte pronta para simplesmente mandar para os clientes. Obrigada, gente, quem está respondendo que tá tudo ok. Então, assim, o objetivo é esse. É esse, sabe? A gente já ter o nosso planejamento, já saber o que fazer e encantar o cliente vê que a gente pensou nele. Então, às vezes, por exemplo, o seu cliente é médico, no dia do médico você lembrar e mandar uma mensagem. Então, assim, é muito bacana esse contato. Obrigada, gente, que respondeu que o áudio tá bom. Eveline, minha sugestão, entra e volta. Quer dizer, sai e entra novamente, tá? Então, assim, é muito importante. E por que eu tô falando sobre encantamento, né? Porque eu percebi que encantar é sempre superar as expectativas do cliente. E o que o nosso cliente espera da gente? Muitas vezes a gente não para perguntar e para analisar o que o nosso cliente espera. Tem muitos clientes que esperam coisas que a gente não vai oferecer. E a gente não deixou isso claro. Algumas coisas ficam subentendidas. Então, assim, não sei se já aconteceu com vocês. Fica tranquila, Carol. Chegou atrasada, mas chegou, tá ótimo. Então, assim, muitos clientes esperam serviços nossos que a gente não prometeu. Mas eu achei que você faria. Então, o que acontece? Significa que você não atingiu a expectativa, muito menos superou. Então, isso acontece muitas vezes. Então, é muito importante a gente ter clareza daquilo que o cliente espera da gente e daquilo que a gente vai oferecer. Então, é muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender o perfil do nosso cliente. Quando a gente fala aqui sobre persona, quando a gente está falando de mídias sociais, quem é a sua persona, qual o perfil do seu público, é isso. Quanto mais você conhecer do seu público, mais você vai conseguir encantar ele, mais você vai conseguir converter. Então é uma questão da gente entender e analisar. A gente precisa analisar o nosso público. A gente precisa entender do nosso negócio, tá?
Então a primeira dica, eu vou dar 7 dicas hoje. Vou fazer assim porque minha unha tá horrível, então vou mostrar só os dedos. Brincadeira, tá horrível mesmo, mas tudo bem. Então eu vou dar 7 dicas sobre como encantar o cliente, tá? Ai, que bom, Ivan, também, adoro, gente, adoro vir aqui. Tem gente que fala que eu tinha que fazer todo dia, tem gente que fala que uma vez por semana tá bom. Eu falo, gente, assistam à vontade. Na semana passada, a gente fez uma live com a Mariana do Para Todos Verem. Então, foi uma live sobre audiodescrição. O que eu descobri? Que quando eu posto a minha live no YouTube, eu consigo colocar minha live com legenda, com closed caption. E isso torna ela mais acessível. Então, eu achei muito legal. Então, se vocês souberem de alguém que queiram acompanhar pelo YouTube, lá fica com closed caption e a pessoa consegue ver com legenda. Então, são alguns recursos. No Instagram, dá pra gente colocar também nas nossas fotos o recurso de audiodescrição. Então, dá uma fuçadinha nas fotos, dá pra gente colocar. Então, eu acho que tudo isso ajuda a gente a encantar. Porque independente do cliente ter a preocupação de ter alguém com alguma deficiência ou alguma necessidade, ele vai ver que você é inclusive, que você pensa em todas as possibilidades. Então, isso mostra que você está capacitado. Então, isso é muito bacana. Então, depois vocês olhem. Então, a primeira dica que eu vou dar é: saiba tudo do seu cliente. Daí você deve falar assim, como assim, Maíra? Assim. O cliente entrou em contato, gente, pede e-mail, busca as informações, entenda onde ele vai casar. E você conhece onde ele vai casar? Não. Então o que você vai fazer? Vai dar um Google. Vai buscar no YouTube, vai olhar no Instagram, vai buscar tudo do espaço. Por que eu falo para pegar o e-mail? Porque você consegue, através do e-mail, olhar o LinkedIn. E daí você consegue saber onde a pessoa trabalhou, quem são os contatos, qual é a personalidade, qual é o estilo, como que é a mudança desse cliente. Então a gente consegue muitas informações através de um perfil no LinkedIn. Então isso tudo é muito bacana, é muito importante, tá? Então eu falo assim, muitas pessoas acreditam que encantar o cliente é o quê? É ser gentil, é amável, é sorrir, é dar brindes, e não. Isso ajuda, faz parte da fórmula, faz. Mas só isso basta? Não basta. Tem muitas pessoas que dão bilhões de brindes e isso não satisfaz o cliente. Porque o cliente ele vai ficar feliz se ele ganhar uma necessaire? Vai. Mas isso vai fazer com que o evento dele seja perfeito? Que supere as expectativas dele? Muitas vezes não. Então o que é importante para a gente entender e encantar o cliente? A primeira coisa é saber o que o cliente deseja. O que o cliente deseja da festa dele, o que o cliente deseja do nosso trabalho. Então a gente tem que perguntar muitas vezes e ler, tipo, por exemplo, o que você espera do seu casamento? Muitas pessoas não fazem esse tipo de pergunta para os clientes. E a gente tem que entender o que o cliente espera. Por quê? Porque às vezes o que eu espero de uma festa é uma coisa, o que a Cláudia espera de uma festa é outra, o que a Edilene espera é outra. Então cada um tem uma expectativa, né? Então é muito importante a gente entender. Então quanto mais informações você souber do seu cliente, maior as probabilidades de você fazer o quê? Conexão com ele. E conexão é muito importante, porque gera empatia, gera integração. Então é fundamental você entender isso. Então sim, gente, dá uma stalkeada mesmo no cliente antes do cliente chegar. Então, olhando no LinkedIn, vê se ele tem Facebook. Se ele te mandou o contato pelo Instagram, analise o Instagram dele. Veja os locais que ele gosta de ir, os locais que ele segue. Dá uma olhada no estilo de postagem, porque muitas vezes você já vai entender se é uma cliente que gosta mais de campo, se é uma cliente mais urbana, se é uma cliente que gosta mais de praia. Para você ter informações e nortear a sua conversa. Hoje em dia, com o mundo online, é muito mais fácil a gente entender da realidade e das expectativas do cliente, tá? Então é muito importante isso. Segundo passo, mostre para ele que você realmente conhece muito bem o seu trabalho e também que você conhece as necessidades dos seus clientes.
Então, isso é muito importante. Como que você vai saber? Agora que você já sabe várias informações dele, você vai contextualizar a sua apresentação utilizando esses ganchos. Então, isso é muito importante. Vamos lá. Domênica, algum cliente pediu alguma coisa que estava fora da proposta? Claro! Domênica, várias coisas. Então, assim, eu conversando com um cliente, ele falou, Maíra, eu tenho um problema familiar e eu quero uma pessoa que cuide do meu pai a festa inteira. Ok. Coisas que estavam fora da minha proposta que eu já atendi. Eu coloquei uma pessoa para ser babá do cachorro. Não estava dentro da minha proposta, mas a gente precisava de alguém para cuidar do cachorro. Coisas que estavam fora da minha proposta? Várias. Então, por exemplo, tem que entregar tal coisa, tem que fazer algum serviço extra. Ou, por exemplo, eu tenho convidados de fora, a gente tem que fazer um transfer para eles para ir para a praia, tem convidados que vêm de fora do Brasil e a gente faz alguma viagem, alguma coisa, a gente acompanha, dá esse tipo de suporte. Então, assim, eu falo que da mesma forma que cada festa para mim é única, os meus pacotes podem ser personalizados da forma com que o cliente desejar. Porque o objetivo é superar as expectativas, é encantar realmente o cliente. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso entendendo o que ele precisa. Então, é muito importante isso. Então, assim, quando a gente estuda o perfil dos nossos clientes, o que a gente vai fazer? A gente vai entender. É isso, gente. Então, ontem eu tava atendendo um casal e eles tinham um cachorro. E foi justamente isso que encantou eles. Eu dei uma ideia de como o cachorro participar. Eu perguntei, o seu cachorro fica em creche? Fica em escolinha? Porque a gente pode fazer um acordo com a pessoa da creche, da escolinha, para ela ir ao casamento, acompanhar o cachorro na cerimônia, faz as fotos e leva ele pra creche. Por quê? Porque o cachorro provavelmente se estressa muitas vezes. Exato. Então, assim, é isso. Qual é a situação que a gente tem e como que a gente vai contornar tudo isso, como que a gente vai administrar. Então é muito importante. Aí, com certeza, não sei se é o Bruno que tá falando quem é, então assim, o transfer e a viagem pode deixar com a gente. Então é bacana. Olha aí, pergunta ótima. Se eu mando orçamento pela internet ou somente pessoalmente? Muitas vezes eu mando pela internet, sim, porque tem cliente que não vai agendar se não souber valor, mas eu só mando depois que eu já conversei, que eu já entendi a necessidade. Então, assim, eu tenho dois tipos de trabalho, tá? Então, isso foi até o tema da comunidade que a gente está trabalhando. Primeiro, eu mando uma apresentação minha para o cliente. Na minha apresentação, o cliente vai saber quem sou eu, o que é a minha empresa, quais são os meus diferenciais, quais são os depoimentos da minha empresa, quais são os serviços que eu ofereço. Ótimo. Ele entendendo o que ele quer, a gente continua conversando. Então, os meus valores sempre vai ser de acordo com o perfil da festa do cliente e o que falta para contratar. Então, eu busco conversar. E eu posso, muitas vezes, também fazer um bate-papo online, tá? Então, eu acho que isso é bem importante. Então, fiquem tranquilos, gente. Não é a questão... Tem muita gente que fala assim, mas tem cliente que só quer preço. Ok, sempre vai ter cliente que só quer preço. Mas muitas vezes o problema não é o cliente só querer preço. Muitas vezes o problema é a gente não conseguir mostrar o nosso valor. Então a gente não conseguiu se destacar. A gente não conseguiu mostrar que nós temos um diferencial, que o nosso trabalho é diferencial, que a gente tem coisas que as outras... Ai, que bom, Eveline, fico feliz que você esteja ouvindo. Tem coisas que são diferentes dos outros, ou que a gente vai conseguir realmente atender as expectativas. Então vamos lá. Primeira coisa, saiba tudo sobre o seu cliente. Segundo, mostre que você conhece muito bem ele e o seu trabalho. O cliente tem que entender que você sabe do que você está falando, que você domina o mercado de eventos, que ele vai falar alguma coisa e você vai saber o que é, tá? Ai, que bom, Ana, fico muito feliz. Tem dado muito certo, gente, funciona. Tem gente que fala assim, eu preciso reinventar a roda? Não, você precisa explicar. Então eu pergunto para o cliente, quando ele me chama, você já conversou com alguma assessora, com algum assessor? Você sabe como funciona o nosso trabalho? O que você entende? Então isso é muito importante, tá? Ai, que bom, Railda, fico feliz. Então, eu analisei a proposta da Railda esse final de semana. Então, assim, quando a gente sabe, quando a gente stalkeou o cliente, conseguiu informações, a gente sabe muitas vezes,
para onde ele viajou, as empresas que ele já trabalhou, amigos ou colegas em comuns que a gente possa ter, fatos recentes da vida dele. Então, tipo, dá para saber muita coisa. Então, assim, busca essas informações e vá criando conexões na sua apresentação. Então, você consegue sugerir coisas, ideias. Então, por exemplo, quando eu vou sugerir, eu perguntei pro casal ontem, pra onde vai ser a lua de mel de vocês? E eles começaram a falar a ideia, daí falaram da questão do dólar que tá alto, parará. Mas quando ele me falou, tipo, onde ele queria ir, eu falei, que legal, e tem isso. Então, assim, as informações que a gente tem se complementam. Então, o cliente, ele entende que tem uma conexão e que você entende. E, gente, você não precisa ter ido pro local para entender, porque tem muita gente que fala isso. Mas eu nunca fui para Paris, como que eu vou dar dicas de Paris? Gente, o vendedor de Ferrari não tem Ferrari, mas você pode estudar sobre os pontos turísticos. Então a diferença é o quê? Não é porque você não tem dinheiro que você não pode estudar sobre algum local. Então essa é a diferença. O que você está fazendo para ter diferenciais? Quais são hoje os destinos que mais tem de lua de mel? Então você tem que pegar e entender quais são os destinos. Quais são os destinos mais procurados? Maíra, mas você faz sobre lua de mel? Não, normalmente eu indico empresas, mas eu preciso entender, por exemplo, se o meu cliente quer um destino personalizado, como que a Turistic oferece, como a Neoturismo oferece, que são empresas que eu indico de turismo. Então a gente tem que entender tudo isso. A gente tem que entender o que o cliente necessita. Ele quer um pacote personalizado ou ele quer um pacote CVC? Não tô falando mal, atende, mas são propostas diferentes. Uma coisa é você viajar em grupo, outra coisa é você ter uma viagem particular. Tem cliente para os dois pacotes. A gente tem que entender o que o nosso cliente quer. Muitas vezes o cliente não sabe tudo aquilo que a gente quer fazer. Eu recebi uma mensagem na sexta-feira de uma noiva que foi muito legal. Ela tá reformando a casa e ela virou o noivo falou para ela: nossa, a gente precisava de uma pessoa como a Maíra agora aqui nessa obra. A gente precisava de alguém que coordenasse tudo. E é muito legal a gente ser lembrado por isso. É muito legal a gente ter essa questão. Então isso surpreende. Isso é legal. Qual foi... E eles falaram que eu fui o melhor investimento do casamento deles. Então é muito bacana isso. A gente criou uma expectativa. E quando eu atendi esse casal, eu fiquei com receio porque eu falava, eu motivada, né? Eu na mega empolgação. E eu percebi eles muito calmos e tranquilos. Então, o que eu fiz? Uma dica fundamental, gente. Aprenda a ouvir o seu cliente. Se eu tô acelerado e o cliente está calmo, o que eu vou fazer? Eu vou falar calma. Eu vou falar no mesmo ritmo do meu cliente. Por quê? Se eu ficasse falando acelerada, no pique e ele zen, não vai rolar a conexão novamente. Então, a gente tem que buscar sempre essa conexão. O cliente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se sentir bem. Se eu falo acelerado e ele é zen, ele vai ficar aborrecido. Se ele é acelerado e eu falo calmo, ele também vai ficar aborrecido. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é entender e manter. Escuta, quais são os termos que o cliente utiliza? Então, assim, muitas vezes a gente quer utilizar termos técnicos para mostrar conhecimento. Mas não, a gente tem que mostrar afinidade nesse momento. Então, assim, se eu uso o termo nave para descrever onde a noiva passa e a noiva fala, o caminho, eu não vou utilizar nave na próxima vez que eu for citar. Eu falo, então, o caminho vai ser assim. Por quê? Quando eu falo a mesma palavra que ela ouviu, vai dar o quê? Uma sintonia. Então, é muito importante isso. É muito importante a gente entender quais são as palavras que o nosso cliente utiliza e a gente utilizar. Exato, Dantesco, a gente sempre tem que entrar no ritmo do cliente. A gente tem que entender que a gente vai ter clientes que são mais acelerados, clientes que são mais devagar e clientes que tanto faz para ele. Então a gente tem que buscar isso, a gente tem que entender esse ritmo e ir acompanhando. Então é muito importante, muito mais do que a gente ouvir, a gente vê. O que a gente percebe? Que muitas vezes a gente é só visual. A gente não escuta o que o cliente fala. Então, se a gente é visual, o cliente provavelmente também seja visual. E aí, vamos lá. Como está o seu visual? Como que você está se preparando para atender o seu cliente? Exato, Eveline, falou tudo.
Quando a gente escuta o cliente primeiro, a gente consegue entender. O cliente, ele vai falar pra você tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele imagina. Se ele não falar, você consegue tirar isso com perguntas, tá? Então, assim, o objetivo é esse, a gente entender tudo isso. Então, é muito importante. Algumas coisas muito importantes. Exato, a Elíbia falou uma coisa que eu gosto muito e que eu friso muito com todos os meus alunos. Buscar conexões com os clientes. Como? Você tá mandando texto, a cliente tá mandando áudio, tá rolando conexão? Não tá. Quando você manda a pessoa mandou um áudio, você manda um outro áudio, muitas vezes ela fala assim, eu queria tanto ouvir sua voz, obrigada por mandar áudio. Então a gente tem que entender que a gente vai ter... já perdi muitos clientes que queriam apenas ser ouvidos. Eita, Rô, mas por que você perdeu? Vamos lá, comenta aí depois. Então é muito importante isso. E o cliente sente essa conexão e ele gosta. Então é muito importante isso. A gente tem que pegar e buscar entender. Então a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes. O cliente está retraído, não tá? Como que você organizou? Quando eu vou atender o cliente no escritório, normalmente eu coloco o quê? Na televisão eu coloco o nome do casal, com a foto do local onde eles vão casar. Maíra, mas eu nunca fiz festa naquele local. Ok, senta no site do local e pega uma foto. Tem vezes que eu já tenho a foto do casal, porque no WhatsApp tem a foto do casal. Então tudo isso vai gerando conexões. Todas as apresentações que eu mando pro casal, eu mando com o nome do casal. Acabei de receber uma pergunta de uma noiva. Mas é muito caro um casamento? Andréia, ótimo. Tudo depende. Tudo depende. Você viajar. Vamos lá, você pode dar um exemplo assim. Você quer viajar para Bahia. Você pode ir para Bahia de avião ou de carro. Você chega da mesma forma, mas é o mesmo conforto? Daí você chegou na Bahia, você pode ficar em Porto Seguro, em Salvador, ou você pode ir para Morro de São Paulo, para Trancoso, para Caraíva, para Arraial. É a mesma coisa? Não é. Então tudo vai depender. Casamento são escolhas. Então o céu é o limite. A gente consegue fazer um casamento com com um valor pequeno ou com um valor alto. O que vai depender? Do que você quiser. Ai, que ótimo, Dri! Acho que minhas clientes não vão falar isso da minha voz, não, porque eu sou no pique da aceleração, né? Minha cliente disse essa semana que minha voz acalma ela. Exato, Andréia. E tudo depende. Depende do número de convidados, depende do local, depende da data. Tem uma série de fatores. Então a gente tem que explicar. Que ótimo. Ângela, dá certo com todo mundo. Dá certo, gente. É que tem gente que faz assim, né? A Ângela é uma dessas. Ai, Maíra, eu fiz o que você falou e deu certo. Que ótimo. Que eu tenha mais pessoas como a Ângela na minha vida que colocam em prática. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se permitir. A gente tem que se permitir a fazer coisas diferentes. Mas que bom, Rô. Que bom que você aprendeu. Aprendi que muitas vezes o casal quer falar, se expor, expressar. Já na primeira reunião, reverberar tudo o que eles esperam. Sim. Como que eu começo meu atendimento? Que eu acho que isso é uma forma de encantamento também. Eu não começo falando quem é a Maíra. Eu não começo falando tudo que eu faço. Eu não falo do meu know-how. Eu demonstro o meu know-how durante a conversa. Então, o que eu falo? Eu abro meu caderno de atendimento. Tá até aqui, porque ontem eu fui atender presencial. Então, eu pego o meu caderno de atendimento, abri na página aqui e comecei a conversar. Então, o que eu fiz? Eu fui buscando todas as informações do cliente. Então, eu vou anotando. E eu vou conversando e eu pergunto. Então, o que o noivo falou? O noivo falou que ele quer aproveitar muito a festa. Ele falou que menos é mais. Ele falou que ele quer uma festa que ele se divirta. Então, eu vou ouvindo tudo isso. E eu vou sugerindo coisas que funcionem. Então, assim, olha, o Rodrigo, ele é celebrante. E ele gosta de falar, porque senão ele não seria celebrante. Isso que ele falou é muito importante. Ele aprendeu a ouvir. Quando a gente escuta o cliente ele quer falar. O cliente quer... Porque, assim, pensa bem. Todo mundo, quando fala, eu vou casar, o que acontece? Todo mundo quer dar ideia. Todo mundo quer falar um monte de coisa. Então, é muito importante
é muito importante a gente conseguir fazer essa questão, tipo, escute o seu cliente, vai anotando todas as informações e vai explicando o seu trabalho de acordo com tudo isso. Olha, isso a gente faz assim, assim, assim. Então isso é muito bacana. Mas, Rô, agora que você já entendeu, é só fechar cliente. Que seu trabalho é ótimo, então é bem tranquilo. Eveline, isso é muito bom. Na verdade, a gente atrai aquele cliente que a gente realmente quer. Como assim, né? Tem muita gente que fala. Gente, se você fala, ai, oi noivinha, tudo bom? Nada contra, mas eu não chamo meus clientes de noivinha. Porque eu sou, como a Eveline, eu tenho uma personalidade muito forte. Eu não vou chamar ninguém no diminutivo. Se eu chamar alguém no diminutivo, vai parecer ironia, e muitas vezes vai ser. Então, se eu te chamar no diminutivo, se preocupa. Não é real não, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atrair aquilo que a gente está emanando. Então, a gente tem que entender muito bem a nossa persona para ela refletir nas nossas redes sociais aquilo que a gente quer. Adoro essas minhas alunas já discutindo, mandando uma se comportar. Mas é claro que um casamento é caro. Então, olha... É isso. É isso. Para eles escolherem um carro. Pagam chorando, mas pagam. Mas, gente do céu. Ninguém que quer fazer festa quer economizar. Porque se quisesse economizar, não fazia festa. A gente tem que entender isso. Exato, Lê. A gente tem que anotar tudo. Montei um roteiro nele, todas as perguntas. Ótimo, Cláudio. Eu pergunto sobre o casal primeiro e vou conduzir na reunião. Ai, que bom, Dai. Fico muito feliz. Eu peço, eu gosto de entender. Eu gosto de entender quanto tempo o casal tá junto. Eu gosto de entender se vai ser... A gente já consegue perceber pelo perfil. Então, assim, vai casar na igreja, vai casar no salão, vai casar na praia, no campo, tudo isso entende muito. Mas tudo bem, gente, eu não tô falando que assim, eu estou dizendo que diminutivo não combina comigo. Tem muita gente que é meiguinha e chama de noivinha e tá tudo bem. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, eu prefiro assim. Então a gente tem que entender. Casa quem tem dinheiro, exato. Na verdade, assim, casar todo mundo casa. Faz festa quem tem dinheiro. Então é isso. Se a pessoa não quer gastar, ela não faz festa. E tá tudo bem. Então a gente tem que ter clareza. Que o cliente que nos procura, ele sabe o que ele vai gastar. Coisas muito importantes, gente. A gente nunca vai abordar assuntos numa primeira reunião. Em nenhuma reunião. A gente não vai falar sobre futebol, a gente não vai falar política e não vai falar religião. Tanto faz a sua opinião sobre isso. A gente não vai falar sobre isso, ok? Futebol, política e religião você guarda para os seus amigos. Você não vai falar com seus clientes. E daí tem gente que vai falar assim, ai, mas os meus clientes são os meus amigos. Não, gente, seus clientes são seu ganha-pão, não são os seus amigos. Eles podem virar seus amigos, mas não são. Por quê? Porque isso são informações que muitas vezes quando a gente coloca uma informação errada, a gente põe tudo a perder. Então não fale sobre esses assuntos. Evite, tá? Gente, pensa, você saiu da sua casa ou você tá na sua casa fazendo uma reunião online e você vai buscar alguma pessoa para falar do seu casamento. Não sei se a minha cliente está aí ainda, a Carol, ela virou para mim e falou realmente isso. Maíra, eu fico muito feliz que com você eu posso falar da mesma vibe, curtindo o meu casamento e contando tudo aquilo que eu imaginei e você vibra comigo, você curte comigo, então é isso. As pessoas ficam felizes, então isso é muito importante. Vamos lá, Andréia. Aonde eu moro, os noivos não gostam do presencial e pedem só orçamento. Quando eu falo de fazer uma reunião por vídeo, ótimo. Que bom que você está pesquisando. Então, vamos fazer assim. Eu vou te mandar uma apresentação do meu trabalho. Sobre valores, vai depender muito de como está o perfil do seu casamento. Todos os itens que você já contratou ou o que falta contratar. Então, eu vou te mandar uma apresentação para você entender um pouco mais do meu perfil. E aí, você querendo saber valores, a gente pode conversar um pouquinho mais. Tudo bem? Pode ser por ligação, por vídeo ou presencial. Pronto. Você pode até falar, tipo, os pacotes saem a partir de tanto. E daí a pessoa entende. Por quê? Porque assim, se a pessoa quiser só preço, ok. Mas se a pessoa tá pesquisando, talvez valha a pena. Boa, Lili. Então assim, por que eu tô dizendo que é uma boa coisa pra gente falar? Não consigo trazer os clientes para reuniões presenciais. Como que a gente está trabalhando no online? Como que a gente está recebendo esses pedidos de orçamento? Como que a gente está conversando com o cliente? Porque o que acontece? Eu não atendo todos os clientes iguais.
Eu busco entender o perfil. Então tudo a gente já vai lendo. A foto da noiva já é com o noivo ou é ela sozinha? Ou às vezes é ela com um bichinho de estimação? Como que ela te fala? Ela é uma pessoa mais meiga, ela quer contar a história, ela contextualiza ou é uma pessoa mais direta? Então eu vou trazendo o cliente para mim, entendendo tudo isso. Então o objetivo, gente, é sempre a gente ter conexões. Porque muitas vezes você escuta aquela frase: nossa, como você sabia que era exatamente isso que eu queria? Porque você fez a lição de casa direitinho. Você estudou o seu cliente. Muitas vezes a gente não consegue trazer o cliente para uma reunião presencial quando a gente está no automático. Então saia do automático. Busca conversar com cada cliente realmente buscando ajudar. O objetivo é esse. Não é, Edna, não é. Os clientes não querem só saber preço. Muitos clientes querem realmente saber o que você faz de diferente. Porque preço muita gente dá, ele quer saber o porquê. O meu cliente de ontem falou isso: Maíra, o seu trabalho é serviço, eu não vou pedir desconto. Porque eu também trabalho com serviço e eu entendo como isso funciona. Mas é isso, o cliente tem que entender o nosso valor, ele tem que entender os nossos serviços, ele tem que entender que o seu trabalho muitas vezes não é igual de todo mundo. Mas o principal, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso deixando o cliente se sentir à vontade. Como que a gente vai fazer se sentir à vontade? O cliente chegou, você ofereceu uma água, ofereceu um café, marcou reunião 7 horas da noite, colocou um biscoitinho, colocou alguma coisinha, um pão de queijo, um bolo. Não tô falando pra você montar uma mesa gigante, mas deixa alguma coisa que seja uma balinha, um chocolate, um clube social e um chocolatinho já atende. Gente, comprar uma caixa de bis e um pacote de clube social não vai deixar ninguém mais pobre. Mas se a pessoa tiver com fome, já ajuda bastante. Então, assim, é importante isso. É importante a gente entender tudo isso. E o principal, o cliente ele tem que sentir que ele pode confiar em você. Como que ele vai sentir? Você dando respostas com conhecimento de tudo aquilo que ele comentou. Olha, Edna, eu vou falar uma coisa pra você. Não é não. Não é difícil. O que acontece? Tudo aquilo que a gente pensa acontece. Então vamos mudar. Vamos mudar o pensamento. É muito fácil o atendimento presencial. O que eu vejo hoje? Que o universo ele sempre conspira a nosso favor. Muitas vezes a gente não tá conspirando. A gente às vezes tá no clima tipo, nossa, nada vem, nada acontece, tudo é comigo. Não, então vamos mudar que o cliente vem sim. O cliente vem e o cliente vai fazer isso, vai fechar. Devemos ouvir mais e falar menos. Sempre, Jack. Sempre, na vida. Na vida, por isso que temos 2 ouvidos e uma boca. Ok? O cliente quer saber quem ele estará contratando, quais são os seus diferenciais, sua experiência, sua simpatia e empatia. Exato, Adriana, ele quer saber se você já trabalhou naquele local, onde você já fez casamento. Então, por exemplo, se ele falar, eu vou fazer reunião com tal coral. Eles são ótimos, fulano é bacana. Então, assim, já gera uma empatia, tá? Quando uma cliente me procurou pelo Instagram querendo cerimonial apenas para a igreja, perguntei por que ela acreditava que precisava só para a igreja. E depois fui explicando por que ela precisava para a festa. Sim, porque muitas vezes a cliente não sabe o que ela precisa. Gente, qual que é a diferença? Quantos casamentos você já fez? Às vezes do cliente é o primeiro ou o segundo. A Gretchen vai casar 17. Mas aí é um caso à parte. Gretchen Fábio Júnior, gente, é exceção, não é regra. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender, conversar, deixar claro. Que bom, fico muito feliz em que ela vai fechar. A melhor maneira de vender é fazendo as perguntas das dores dos clientes. Sim, eu pergunto, uma pergunta ótima para vocês fazerem. O que você já viu em algum casamento que você não quer que aconteça no seu? Isso é muito importante. Então é muito importante. Ângela, ontem então, eu fiz algumas, esse mês eu fiz 3 reuniões presenciais, o restante foi online. E eu tô fazendo online também. Gente, o online super funciona. Vamos fazer um bate-papo. Então, às vezes é mudar o termo. Às vezes a pessoa acha que reunião é muito pesado. Vamos bater um bate-papo pra gente conversar, eu entender um pouquinho mais do seu casamento? Super funciona. É isso. Muitos clientes estão preferindo online
pela questão de economia de tempo. Então a gente tem que entender, o cliente quer, como que vai funcionar? Então é muito importante. Então o que você vai fazer? Você tem que mostrar para o seu cliente o que você tá fazendo de importante para ele. Então é muito importante, quais são as soluções? Olha, eu vi num casamento que os convidados chegaram e não tinham lugar para sentar. Gente, ok, um monte de coisa pode ter acontecido aí. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que a noiva convidou mais pessoas, ou que não tinha orientação, não tinha setorização. O que eu sugeri para esse casal? A setorização. E já expliquei como ele vai fazer, como ele vai montar a mesa, como que a gente vai fazer, como vai ser a lista. Então, ele já tá tranquilo e ciente. Então, era uma preocupação dele as pessoas saírem correndo da cerimônia para pegar lugar em mesa. Então, como vai ser mesa marcada, todo mundo vai assistir a cerimônia até o final. Vamos lá, Andréia. Eu não pego o cerimonial só na igreja, pois lá na festa se acontece algo de errado, vai respingar na minha equipe. Pois é, Andréia, tem essa questão também. Mas agora tem muitas pessoas que estão fazendo só a cerimônia. Por causa da pandemia, não estão fazendo a recepção. Pelo menos ontem uma assessora me perguntou por causa disso. Eu gosto de atender no presencial. Com certeza muitos clientes não têm ideia daquilo que a gente faz, gente. Queria ser assessora da Gretchen. Pode deixar, é isso, gente. Tô muito você, Maíra, tudo online. Ontem eu fui atender o casal presencial porque eles moram perto da minha casa e eles perguntaram se podia. E eu acho que eles também estavam querendo receber. Então eu cheguei de máscara com tudo. Tinha uma mesa de café fofa pra mim, então acho que é muito importante. Ótimo, olha aí, gente, um monte de gente falando que tá no online e tá dando certo. Querendo ou não, gente, o online veio pra ficar. Então ele não vai embora. A gente conseguiu avançar muito na tecnologia. E se depois de 6 meses você não avançou na tecnologia, o problema não é a tecnologia, o problema é você. Porque é isso que a Carol falou. Eu me adaptei nas reuniões online. A gente se adapta a tudo nessa vida, gente. O ser humano, o sucesso é de quem se adapta. Então a gente tem que ter isso muito claro. Eu chamo pra tomar um café, eu também chamo pra tomar um café porque eu adoro café. Mas eu ofereço um suco pra quem não gosta de café. Então eu até brinco no final. Vamos marcar um café ou um suco? Porque, gente, ou suco ou café, ela vai entender. Eu falo isso mesmo, vamos bater um papo pra que você possa me explicar sobre o café. Exato. Tenho feito essa cerimônia. Como explicar o que fazemos? Não é complexo, eu gostei disso. Então, a gente tem que explicar o que a gente faz das formas tranquilas. Então, assim, eu tenho hoje de 3 a 4 pacotes. Os que eu mais ofereço são 3. O que a gente vai fazer? Você pode gravar um vídeo. Então, monta um texto do que você faria e grava um vídeo. Então, a gente tem que entender. Olha aí, Lili, eu fechei contrato online. Tem muitos clientes fora da minha cidade. Eu também fecho contrato online. Muitos, eu atendo online e eu gosto de atender pelo Zoom. Por que eu gosto de atender pelo Zoom? Porque a gente fica com as mãos livres. Eu tenho o Zoom pago, mas daí não cai. O Zoom grátis é 40 minutos. Então, assim, se a sua reunião não dá 40 minutos, faz pelo Hangout. Faz pelo Hangout que funciona. Ana, o tema hoje é como encantar o cliente. Eu coloquei o tema fixado aqui, sei lá porque ele saiu. Mas vamos lá. Se pra você tá complexo explicar o que a gente faz, isso é um foco. A gente tem que entender muito bem isso e deixar tudo isso claro. Eu fechei contrato, vamos lá. Eu também tô fazendo muito online, no conforto da minha casa, brinco nas reuniões, faço muito debutante. Debutante adora, porque debutante já é online. É quase uma live que a gente faz com a Debu, né? Tenho contratos fechados nesse período de pandemia e tenho clientes que nem encontramos pessoalmente. Eles entenderam a importância. Exato. Primeiro de tudo, gente, a gente tem que entender que a nossa função é atender as necessidades dos nossos clientes. Então, quais são as necessidades do seu cliente? Depende. Às vezes a necessidade do seu cliente é ter um fornecedor bacana, às vezes a necessidade do seu cliente é poupar tempo, às vezes a necessidade do seu cliente é entender o melhor custo-benefício, tá? Mas olha, Cláudia, a Cláudia falou que também marca um café. Um café com bem casado não tem como o cliente não fechar a produção. Não tem como não fechar. Fiz um casamento domingo de manhã que fiz online, até o contrato foi enviado por e-mail, conheci a noiva no domingo, super elogiou meu trabalho.
Gente, o nosso trabalho é por isso... É uma frase que eu gosto muito e muitas pessoas, quando eu falei a primeira vez, chocou. Vamos lá. Alguém chega na padaria e pede um pão de graça pro padeiro? Não, né? Ninguém pede pão de graça pro padeiro. Mas todo mundo chega e fala assim, você me dá uma dica? Não, indicar é o meu trabalho. O meu trabalho é indicar, o meu trabalho é orientar. O meu trabalho é otimizar a sua busca por fornecedores ideais. Então, assim, esse é o nosso trabalho. A diferença entre eu e meu cliente é que eu já fiz mais de 400, 500 casamentos. E o dele é o primeiro, no máximo é o segundo. Que ótimo, André, fico super feliz. Gostei tanto do online que coloquei uma reunião online na minha proposta, tá dando super certo. Vai dar certo sempre, as pessoas estão nessa vibe. Então, assim, é muito legal. Lide, depois olha umas outras lives minhas que vai te ajudar e qualquer coisa você me chama. Se você tá tendo procura e não tá conseguindo fechar, com certeza o seu problema tá no atendimento. Ou na sua proposta, então a gente vai alinhar isso. Eu fechei os meus online e as reuniões eu faço pelo WhatsApp mesmo. Ótimo. Gente, reunião pelo WhatsApp dá pra fazer pra 4, 8 pessoas, tá? Então, Estela, beijos, bom trabalho, vai ficar gravado. Tá? Aí, ó, muita gente falando que tá fechando online, isso é ótimo. O que eu sugiro em questão de documentos? Gente, eu gosto de mostrar pasta de noivos. Deixa eu ver se tem aqui. Então, assim, eu tenho pastas. E daí eu vou mostrando o que tem nas pastas. Eu mostro os contratos, mostro como eu faço as reuniões, como funciona. Eu mostro um roteiro. Se eu tô no online, eu abro meu cronograma final de alguns casamentos. Eu mostro, olha, eu vou colocando todos os detalhes, eu coloco todos os nomes de fornecedores. A gente vai definir quem entra em cada momento. Eu vou explicando como funciona tudo. Então, a gente tem que mostrar como que funciona. Porque o que acontece é serviço. Ele vai levar o quê? Uma folha de papel. Eu sinto que fazemos muitas coisas que os noivos não têm ideia do que é que estamos... Exato. O que é mais importante? É demonstrar o processo. Muitos noivos não entendem a questão do planejamento. Então, o que a gente tem que mostrar? Como que a gente realiza todo esse planejamento? Como funciona o nosso trabalho? Olha, o meu trabalho começa a partir do momento que você me contrata. Eu não vendo o pacote que eu vou começar 2, 3 meses antes da festa. Por que eu não vendo? Porque vai ficar um trabalho ruim. E eu vou pegar um casamento Frankenstein. Alguém já pegou aqui um casamento Frankenstein? O que é um casamento Frankenstein? A noiva contrata um espaço legal, um buffet meia boca, um decorador top, um fotógrafo horrível. Frankenstein. E daí ela contrata você e acha o quê? Que você vai fazer tudo funcionar bem, claro. Porque você é bruxa, né? Você é mágica. Então, eu gosto de explicar o processo. Então, quando eu explico todo o processo de planejamento, funciona. Quando me perguntam isso, eu já fechou com uma cerimonialista? O evento que fiz sexta-feira em Sumaré foi online? Que ótimo. Manda o link do meu site, Instagram. Gente, aquele cartão virtual é muito bacana, tá? O cartão virtual serve para isso, para o cliente ter todas as suas redes sociais e entender como funciona. Então, a pasta funciona muito para você mostrar para os clientes. Funciona quando você vai com uma noiva, você vai com uma noiva numa reunião, o que ela vai ver? Nossa, minha assessora é organizada. A pessoa da reunião vai falar assim, nossa, essa assessora é organizada. Quando você vai mostrar para o cliente, o outro cliente vai falar assim, nossa, ela é organizada. Isso conta. Ontem o noivo era engenheiro. O que eu falei? Casamento é matemática. E ele entende muito bem isso. E a gente foi conversando, a gente tem que entender. Ótimo. E Andréia, o cartão virtual é muito bom para você mandar para os seus clientes, indicar para outros clientes, tá? Então isso é muito importante. Que ótimo, Clau. O WhatsApp funciona, gente. A gente está no online. Então assim, depois que você entendeu a necessidade do cliente, você vai mostrar o plus. Olha, tudo isso que você precisa, a gente fez. Olha, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Mas eu faço isso, isso, isso. Então eu mostro que todos os meus eventos eu utilizo o Zap Wedding. Eu faço essa questão de todos os eventos organizados. Que a lista de casamento a gente vai ter uma lista única. Então eu explico que ele consegue atualizar a lista pelo aplicativo. Ele é
Boa! Um cartão virtual é um cartão onde você consegue clicar. Peraí, vou te mostrar. Vou te mostrar o meu, tá? Ó, esse é o meu cartão virtual. É um arquivo fechado em PDF, mas quando a pessoa clica aqui, ó, quando ela clica, aparece o botão se ela quer abrir. Daí, por exemplo, clicou aqui, já vai abrir meu Instagram. Então, é um cartão que direciona as pessoas. Então, isso é muito legal. Então, levo, Edna, levo sim. Na verdade, eu tenho uma pausa de processos, então assim, o meu roteiro eu já vou anotando. Por exemplo, se for reunião inicial é um processo, se for reunião final é outro. Eu tenho processo sim, e eu levo um formulário e vou preenchendo, vou tirando todas as dúvidas. E se o cliente vai sem mim, ele leva o roteiro para ele tirar todas as perguntas também. Olha a Ana falando que faz cartão virtual. Vocês usam pastas no dia do evento? Eu levo sim, a minha pasta leva, ela fica de stand-by porque ela tem todos os contratos, todas as observações. Eu uso prancheta mesmo. Na última reunião o noivo falou, pensava que a assessoria era frescura, mostrei todo o trabalho e fecharam. As pessoas não sabem o que é. Muitas vezes as pessoas não sabem. Hoje eu tenho reunião de mapeamento e levo no Note com o roteiro da noiva que envia 30 dias antes, planilha. Ótimo! Eu envio o cartão e apresentação. Isso! Tudo isso é para a pessoa já pesquisar sobre você, já dar uma olhada, já entender como que é o seu trabalho. Então é muito importante. Então qual que é a ideia, gente? A ideia é com que a gente surpreenda as expectativas do cliente. Então, por exemplo, às vezes a noiva fala que vai chover. O que eu faço? Teve uma noiva que estava preocupada. Eu fiz isso, olha, eu estava aqui atendendo ela. Eu fiz isso no meio da reunião, tipo, olha, não se preocupa, se chover temos guarda-chuvas. Eu tenho um guarda-chuva transparente, branco e preto. Então é isso. Se chover, o que a gente faz? A gente tem guarda-chuva. E eu tenho capa de chuva pra minha equipe. Por quê? Não dá pra eu segurar um guarda-chuva pra mim e um pra noiva. Então é isso. O que eu tenho pra surpreender o cliente? Mostra o seu kit de eventos. Você tá no seu escritório... Faça um vídeo também do seu kit de eventos, mostre. Olha, pro seu evento eu não vou sozinha. Eu não levo só uma prancheta. Eu tô preparada para qualquer eventualidade. Vou te mostrar um vídeo que eu fiz do meu kit de eventos, caso você não queira carregar ele. Faça um vídeo do seu kit de eventos e mostra. Na pasta... Lília, na pasta que eu mostro na reunião contém tudo. Contém a primeira reunião com o cliente, contém os contratos, contém todas as observações. Então, o que eu faço? Eu tenho um contrato do fotógrafo. Eu vou na reunião com o fotógrafo. As observações eu já coloco no próprio contrato dele. Então, eu vou colocando todas as observações. Então, a minha é transparente, a minha é daquela simples. Mas eu já vi e vou comprar preta. Só que vai ser sem personalizar, porque personalizada precisava de 50 capas. E 50 capas é muita capa. Então, eu achei um lugar que vende as capas pretas. Então vai ser preta e tá ótimo. A gente tem que ser prática nessa vida, gente. Ninguém na chuva quer ver nosso logo, né? Eu só não quero ficar molhada. Porque eu já fiquei encharcada algumas vezes. Então esse é o tranquilo. Tá? Então é isso, tipo, mostrar como você tá preparado. E o principal, a gente não pode deixar essa experiência terminar. Tá? Então assim, fechou o contrato, o que vai acontecer? A noiva te mandou o contrato. Você vai mandar uma carta de boas-vindas. Na próxima reunião, você pode dar um mimo para ela. Então, assim, o que a gente vai fazer? Sempre trazer novidades, sempre trazer novidades. Então, é muito importante a gente surpreender os nossos clientes. Então, como que a gente vai surpreender? Sempre com coisas novas. O que o cliente espera? Beijo, Sol, para vocês dois. Então, assim, o que o seu cliente espera? Às vezes ele achou que o seu atendimento, seu atendimento foi ótimo, ok. Ele não espera ganhar alguma coisa. Faça parceria com os fornecedores que deem descontos. Então a gente fala assim, Maíra, eu só indico o fornecedor. Eu não. Eu entro em contato com o fornecedor e falo, oi fulano, tudo bom? Aqui é a Maíra. Olha, eu tenho um casal. Você consegue algum benefício para ele? Vamos agendar?
Boa! Usa crachá, com a capa fica ótimo. Eu tenho crachazinho, gente. Boa, posso usar o crachá. Mas assim, é isso. Então assim, por que eu não... Eu posso dar o fornecedor direto pra noiva? Posso. Mas às vezes a noiva nem vai falar pro fornecedor que fui eu que passei o contato. Então fortaleça seu nome, fortaleça sua marca. Ai, Maíra, vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas vai dar mais resultado. Olha, André, quando a noiva fecha comigo, eu dou minha agenda personalizada com minha logo pra ela anotar tudo, que passo a passo elas adoram, acho um mimo. Vão adorar, é funcional, é um brinde útil. Então a gente tem que dar brindes que funcionem. Então, gente, minha sugestão, sejam sempre criativos. Sempre busquem surpreender os seus clientes pelos detalhes. A gente não precisa dar brinde caro, porque tem gente, ai, mas eu vou gastar quanto? Não, gente. Muitas vezes eu dou um espelhinho, eu dou alguma coisa. E sendo bem sincera, boa parte das vezes eu não dou nada pro meu cliente, tá? Tem muita gente que fala assim, não dou. A gente dá depois. Eu não quero que o cliente feche comigo pelo brinde, tá? Então o objetivo é esse. É a gente encantar em todos os momentos. Então, gente, vamos lá. Dicas. Busque entender o que o cliente é, como que ele trabalha, tá? Entenda o nível de voz com que ele está conversando, se é mais devagar, se é mais rápido, se é alto, se é baixo. Module para você falar igual ao cliente. Entenda se o cliente fala alguma gíria, algum termo, adeque o seu vocabulário ao vocabulário do cliente. Isso é muito importante. Mostre o seu conhecimento querendo saber mais sobre o trabalho dele, sobre a vida dele, sobre o que ele espera do casamento dele. Então, escute mais e fale menos, tá? Então, isso é muito importante, a gente entender isso. Entenda quais são as necessidades do seu cliente e busque mostrar como que você vai atender o seu cliente. Depois, mostre para o seu cliente que ele pode confiar em você. Como que ele vai confiar em você? Um cliente que vem indicado já confia parte em você, porque senão ele não teria nem marcado uma reunião. Então, isso tudo é muito importante, tá? Então, mostra para o seu cliente que ele pode realmente confiar em você. O evento dele é um evento único. Eu faço só uma festa por data. Se você fizer mais de uma, o que a gente vai fazer? Entender como que você vai vender essa ideia. Então, tudo é possível. Só entenda como que você vai fazer isso, tá? Então, é muito importante. Entendeu todas as expectativas do cliente? Mostre mais. Muitas vezes o seu trabalho é incrível. Qual que é o problema? Você não está valorizando o seu trabalho. Você não valoriza tudo aquilo que você está fazendo. Então, o cliente também não vai valorizar. Muitas pessoas que estão aqui hoje já ouviram: o seu trabalho é ótimo e foi o serviço mais barato. Não, eu não quero que você seja mais barato. Eu quero que você seja reconhecido. Como que você vai fazer isso? Cobrando um valor justo. Mas na minha cidade todo mundo cobra esse valor. Ok, você é todo mundo? Minha mãe sempre falou que eu não era todo mundo. Então o que a gente tem que fazer? Buscar diferenciais, buscar entender qual que é o nosso preço, como que a gente trabalha. Então tudo isso é muito importante. E não deixe a experiência com o seu cliente terminar, tá? Então é muito importante que a gente mantenha isso, com que a gente alimente tudo isso, com que a gente mostre sempre novidades. Então hoje, gente, só lembrando, é dia do cliente. Todos os clientes que você já atendeu, mande uma mensagem para ele. Mande uma mensagem: parabéns pelo seu dia, que em breve a gente faça novas comemorações. Aproveite para falar todos os outros tipos de festas que você faz. Então, às vezes você faz aniversário, festa infantil, seu cliente já teve filho, aproveita isso e demonstra todo o seu know-how. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, gente, só lembrando, hoje à tarde vai ter o treinamento da Touristic sobre Destination no Caribe. Na quinta-feira vai ser sobre Destination na Bahia, com a Marina e com a Michelle. Vai ser incrível, vai ser muito bacana. Eu aguardo todos vocês hoje à tarde e na quinta às 10. E na quinta à noite eu vou fazer uma aula sobre a comunidade, tirando todas as dúvidas de quem quer fazer parte da minha comunidade, que não entendeu quais são os benefícios, a questão de tempo, horário, tudo isso. Gente, uma linda terça para vocês, uma boa semana. Aproveitem muito. Os eventos estão voltando, os atendimentos estão voltando, tá? Então, um beijo pra vocês. Eu tenho só 20 segundos agora. Quem quiser, eu vou
Quem quiser tirar uma fotinha, postar e me marcar. Ou quem achou legal essa live, manda aqui pros colegas, indica, tá bom? E os meus cursos estão com as matrículas abertas, só ir no link da bio que vocês vão saber. Feliz terça, é isso, gente. A gente tem que ficar feliz todos os dias. Paty, passei o seu contato para uma outra aluna minha, tá bom? Um beijo. E depois, quem quiser me chamar no privado para tirar